Vilascast chega até você hoje com um tema muito especial, saúde preventiva. E a gente sempre escuta, né, que a Organização Mundial da Saúde diz que saúde é física, mental e espiritual. E como entender a espiritual se a gente não vê, né? Estou aqui com o Coronel Terra, presidente do PM de Cristo, estou acompanhado pelo Dr. Cury, médico psiquiatra, para que a gente consiga entender, então, a saúde espiritual e a saúde física, doutor. Sei que o desafio é grande, é isso? Sim. Muito bom, muito obrigado por sua participação, muito bom, muito obrigado por sua participação, tá joia? Começando com o senhor, fale um pouquinho para nós do PM de Cristo, quando foi fundada, sua finalidade, para que o policial que está nos assistindo, até o cidadão civil, ele possa entender que existe uma associação policial militar que cuida da saúde espiritual do PM no estado de São Paulo. Isso, o PM de Cristo, ele nasceu, vamos dizer assim, oficialmente, né, em 1992, junho de 1992. Havia uma necessidade de estimular, de implementar um crescimento nessa área, né? A Polícia Militar tinha apenas uma capelania institucional, mas assim, a ideia do PM de Cristo era que os próprios PMs pudessem entender a importância, né, da espiritualidade, de não deixar esse lado morto na vida dele pessoal. Então, um grupo de cristãos de várias igrejas diferentes, entendendo a necessidade de desenvolver mais a vida espiritual, dentro da própria atividade profissional, na caserna mesmo, mostrando esse equilíbrio, né, corpo, alma e espírito, se reuniram e fundaram o PM de Cristo, inspirado em instituições até de outros estados, que já havia nos estados, e nas Forças Armadas também nós tínhamos uma associação já nessa área também, vinda lá da Europa, que trouxe para o Brasil também essa experiência, porque nas Forças Armadas, a espiritualidade na guerra, né, sempre teve a figura do capelão, mostrando a importância disso nas atividades de forças de defesa das nações. E a Polícia Militar, como uma força de segurança e de defesa também do Estado de São Paulo, lá na década de 40 tinha já instituído oficialmente a capelania, mas o PM de Cristo veio como um complemento da capelania e mostrando a importância de abrir espaço para o voluntariado. Interessante. Esse é o lado bacana, né? E hoje o senhor não tem poucos voluntários, né? Quantos são? Nós temos hoje 1.200 voluntários só da capelania, sem falar aqueles que estão orando. Em prol do policial militar. Que agora nós estamos assim, então a amplitude do voluntariado... Acabou ser muito grande. É grande. Nós vamos continuar o assunto, mas vamos falar um pouquinho de medicina. Doutor, eu comentava com o senhor, que está nas minhas mãos aqui, um livro de 1947, Conselheiro Médico do Lar. Vamos levar em conta, doutor, que nós tínhamos terminado a guerra em 45, o rescaldo ainda em 46, nós, na América Latina, sofrendo demais já em 47 por falta de equipamentos que não chegavam, por falta de tecnologia que não chegava, por questões mesmo, até desconfiança entre os países, porque esse foi para cá, aquele foi para lá. Surge um livro editado pela Casa Publicadora Brasileira, na época estava localizado aqui em Santo André, hoje estão em Tatuí, onde eles dizem, no livro, o médico passa a ideia de que cada um tem que se cuidar. Fala para nós um pouquinho disso, doutor. Nós estamos no ano 2024, muito tempo após a Segunda Guerra Mundial, e temos ainda a responsabilidade de nos cuidarmos. A gente tem que se cuidar. Fala para nós um pouquinho sobre o que é ter saúde, doutor, num mundo aparentemente líquido, aparentemente doente. A ideia de hábitos saudáveis, né, e como devemos nos cuidar, ela tem uma diversidade muito grande por conta dos veículos de comunicação. Uma parte dos veículos de comunicação acaba divulgando ideias de saúde em que apresentam muitas vezes um único lado, não apresentam as contrapartidas. Se você faz alguma coisa em prol da sua saúde, você tem um certo benefício, mas você pode ter algum prejuízo, algum risco de outro lado. É a mesma coisa quando você toma um remédio ou não toma. Se você não toma o remédio, você não corre o risco de determinadas coisas. Se você toma, você tem o benefício, mas a possibilidade de efeitos colaterais e coisas dessa maneira. Então, geralmente os veículos de informação falam de uma maneira que é unilateral, não contam outros lados da questão.
E muitas vezes, quando contam, o modo como é contado. Isso pode criar uma imagem muito fantasiosa, hiperestimando alguma coisa ou aterrorizando a alma de outras tantas. Então, eu entendo que quando você vai buscar hábitos de saúde, a ideia é você ir ao médico, de preferência de boa formação e que seja da sua confiança. Isso me lembra muito uma situação antiga, quando as televisões ainda eram de tubo. Os jovens não lembram, acho que disso, né? Eu lembro, e a gente botava um bombril na antena para ver se ficava melhor o sinal. O leitor de canais era manual, não tinha controle remoto. Então, você só mandava arrumar a sua televisão num técnico de televisão da sua confiança. Porque já existia até os pilantras que falavam que tinha que trocar não sei quantas válvulas, quantas coisas. E você tinha que ter um sujeito que realmente fosse habilitado para poder ajudar. Fizesse um diagnóstico correto e cobrasse de uma maneira adequada o reparo da televisão. A saúde é a mesma coisa. Você vê essa condição de muita gente hoje formada na área da saúde e em outras áreas. E o problema é que hoje todo mundo tem diploma, mas não tem qualidade de formação. Interessante. Então, o sujeito vai ao consultório de alguns indivíduos que, às vezes, têm boa formação, mas ele já, para mim, mostra uma certa megalomania quando na parede atrás da escrivaninha dele tem 300 quadros de diplomas. Eu não vim aqui para assistir diplomas, eu vim aqui para saber da minha saúde. Eu quero sair melhor do que eu cheguei, né? E, se possível, logo. O receituário do sujeito, daquele profissional, metade dele é currículo dele. É o currículo. Então, eu vejo que muita informação, mas você precisa depurar a informação. Os veículos de televisão, as grandes redes de televisão, infelizmente, editam muitas matérias. Não falam aquilo de forma íntegra ou integral da entrevista. Então, fracionam e falam algumas frases que ficam de efeito. Então, aquele se torna verdade. Falou aquilo. E aí todo mundo... E às vezes coloca uma música meio fantasmagórica ou meio de um certo estresse, de uma intensidade que o sujeito cria um estado de ânimo no indivíduo. Então, falar sobre saúde, no meu entendimento, precisa ser uma coisa muito tranquila, muito serena, e você falar prós e contras. Você vê, por exemplo, medicamentos anabolizantes que são usados muitas vezes para necessidades de saúde do ser humano, e você vai numa academia, existe um comércio clandestino de anabolizantes, alguns até de uso veterinário que as pessoas usam. Impressionante. Não é verdade? E isso tem um desdobramento. E em pouco espaço de tempo poderá trazer muitas doenças. Sim. E tem trazido. E tem trazido. Doutor, coronel, fala ao policial militar como fazer para ter uma saúde espiritual. Bom, primeiro, professor, acho que, como o senhor falou no começo, acho que é importante sempre a gente relembrar, né? A saúde precisa ser equilibrada em todos os níveis, né? Corpo, alma e espírito, né? Então, acho que hoje, como disse, aqui nós estamos comentando agora da influência da mídia, a gente tem normalmente uma descompensação, né? Por um lado só, por um tipo de visão, e as pessoas têm muita dificuldade de equilibrar. Então, a vida espiritual, no meu modo de entender, como a gente vê, né, a importância do espírito, né, a gente pega um texto bíblico, por exemplo, Jesus, quando está conversando ali com os discípulos do capítulo 6 de Mateus, que eles estavam preocupados com o que vestir, preocupados com o que comer, preocupados, aí ele fala, olha, olhai os lírios do campo, né, eles não fio, não tecem, e no entanto, nem Salomão se vestiu igual a eles. Eles não estão preocupados com o dia de amanhã e nós ficamos tão preocupados, estressados com as coisas, né? É um texto maravilhoso. E ele termina esse capítulo falando exatamente isso. Portanto, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas. O reino de Deus é a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então, acho que eu posso responder por aí. A importância de se priorizar, buscar a vida espiritual
em primeiro lugar, junto, obviamente, né? Eu digo assim, começar o dia, começar a semana, sempre entregando a sua vida, porque a gente sabe que, né, a nossa vida tem surpresas todos os dias, e nós precisamos ter a paz e a certeza de que a gente está em boas mãos, e que a gente, conversando com o Criador, né, a gente pode ter a certeza de que Ele vai cuidar da gente, e por isso que a vida espiritual é muito importante. Doutor, muito tempo o senhor trabalhou na Polícia Militar, hoje já na reserva, né? Como fazer, doutor, para poder ajudar o policial militar de fato a ter uma saúde, tanto física quanto emocional? Se eu olho para o meu líder, ok? E eu muitas vezes não tenho mais nem vontade de segui-lo, falando agora politicamente, falando empresarialmente, falando até de paz, onde eu não tenho um bom modelo, eu não tenho um bom exemplo. Como é que nós podemos fazer, doutor, para viver num mundo que nós não temos bom traço hoje, um bom modelo mais, e a gente reativar isso no ser humano para que ele queira continuar o que nós começamos aprendendo dos nossos pais? O senhor está focando mais no policial militar. Ou até no civil, não tem problema. Porque, assim, vamos falar do policial militar? Vamos. Como o senhor inicialmente parece que me tinha indicado nesse sentido, e eu entendo, assim, que mesmo no mundo civil, quando você coloca um volume absurdo de atendimentos num prazo de tempo ínfimo, você não vai fazer medicina. Você vai apenas fazer medidas protocolares sem qualidade e com riscos dos mais diversos. Então, o que eu vi cronicamente nos quadros da Polícia Militar, muitas vezes era uma deficiência de material e equipamento para você poder exercer a profissão, e, em outro momento, a insuficiência de efetivo de profissionais para poder exercitar a medicina, a profissão. Eu vi médicos que cuidavam de um contingente de 8.000 homens. É impraticável um negócio desse. O médico começava a adoecer. É lógico, ele vai adoecer. Ele não tem essa capacidade de manter um desempenho por tempo tão prolongado, né, anos da vida dele, atendendo esse volume. E houve uma deficiência muito importante nos últimos anos de efetivo humano, de médicos, para poder preencher os claros. E outra coisa também é que não aumentaram o número de vagas para médicos ou outras áreas da saúde, conforme o aumento da tropa. Então, além de não corrigirem essa proporcionalidade, não havia o suficiente para atender, porque as vagas não eram totalmente preenchidas. Muitas vezes as pessoas desmotivadas saíam, ou alguns outros saíram porque não se identificaram com a profissão dentro da Polícia Militar, com as características dela. Na verdade, ser médico da Polícia Militar, o sujeito precisa querer ser médico da Polícia Militar. Não é só eu sou da Polícia Militar, ele tem que ter um querer na alma dele. Ele tem que ter uma coisa que eu entendo, que ele precisa ser vibrador. Eu tive, infelizmente, alguns poucos colegas médicos que estavam lá apenas preenchendo tabela, não faziam aquilo com o ânimo que eu acho que é necessário para você exercitar. Como eu vi combatentes também nessa mesma atoada, quer dizer, ele queria uma segurança financeira, mas não queria trabalhar, ele não queria... Queria um emprego. Queria um emprego, não queria um trabalho. É isso. Na medicina também é assim, também, então? Em qualquer área. Na medicina, na odontologia, na veterinária, na farmácia, qualquer área que o ser humano atue, você vai ter isso daí. E é ruim isso daí, porque você já tem uma insuficiência no quadro de número, e em uma parte ainda muitas vezes pequena, às vezes um pouquinho maior, não quer se empenhar, se dedicar de uma maneira como é necessário, o trabalho não vai ter o resultado que a gente espera que tenha. Entendi. Coronel, na pergunta que eu fiz para o doutor, talvez eu traga a própria resposta, né? Como a gente convê num mundo que nós estamos carecendo de liderança? Como nós convê num mundo que nós estamos carecendo de pessoas idealistas, pessoas que têm um querer a mais, porque ser médico já é um querer a mais. Né? Ser
policial militar, 2 querer a mais. Agora, ser médico e policial militar realmente, é como o senhor falou, para poucos, né? Então, eu creio, coronel, assim como eu vejo na Polícia Militar, em qualquer outra empresa, a liderança é fundamental. Isso. Eu não posso só falar, eu tenho que fazer. Eu creio que aí nós começamos a passar para a geração que está chegando uma vontade de fazer igual o Dr. Cury, uma vontade de fazer igual o Coronel Terra, uma vontade de fazer igual o professor Vilas Boas, uma vontade de fazer... Ou seja, eu tenho que ter uma referência. E esse é um ponto. Quando o senhor diz lá em Mateus 6, né? Porque ele está dizendo, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã não vos pertence. Interessante isso. Há um complemento aí. Isso. Como é que nós vamos fazer se o dia de amanhã não nos pertence? Como é que nós vamos fazer como é que eu não vou preocupar? Eu tenho que olhar para o meu líder. Quando eu vejo que o meu líder está conseguindo administrar na tempestade, está conseguindo segurar o reggae, está conseguindo fazer a coisa andar, ok? Como é que a gente consegue isso? Hoje, passar isso aos jovens, esse é um ponto. Como é que a gente consegue passar para que a profissão não fique comum, não fique uma coisa, mais um emprego, mas sim um querer a mais? Como é que a gente faz isso? Então, eu vejo, professor, que nós temos um mundo com muitas informações, né, muitas vozes, muitas pressões e muito conhecimento espalhado para todo lado. Então, aí vem uma coisa que eu vejo importante. Cada pessoa precisa entender isso. O que o senhor vai deixar entrar no seu coração? Que vem através dos olhos, que vem através da audição, que vem através da alimentação. Como é que eu estou? Então, se você não tiver a capacidade de parar e buscar as melhores fontes, as melhores opções em cada uma dessas áreas, mas com seleção rigorosa, né? O que eu vou ouvir? O que eu vou assistir? O que eu vou deixar entrar no meu coração? Porque a gente já sem... Outra coisa, pensar nessa blindagem, né? A Bíblia tem um versículo interessante, que eu gosto muito, que ela fala assim, está em Provérbios, no livro de Provérbios de Salomão, fala assim, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Interessante. Olha como é forte. Então, o coração, né, que a gente, numa linguagem mais ampla, a mente, exatamente. E olha a preocupação, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, a gente precisa ter essa capacidade de fazer uma boa seleção, o cuidado de escolher o que eu vou deixar entrar. E se por acaso entrar alguma sujeira, como limpar a sujeira, né? Como fazer essa limpeza diária. Procurando um psiquiatra. Não, sim, essa limpeza... Um psicólogo, um psiquiatra. Ela é bem ampla. Buscar apoio na hora certa. Sempre buscar apoio, exatamente. Porque muitas vezes a sujeira é muito pesada para a gente fazer. Buscando um padre. Tirar sozinho. Buscando um padre. Buscando um pastor. Exatamente. Buscando alguém que, naquele momento, possa me ajudar. Isso. Numa outra entrevista, eu, o Dr. Cury e o Coronel Hugo, comandante da São José dos Campos, falamos exatamente sobre isso. É buscar alguém que possa me ajudar. Então, alguém que possa me ajudar, especialmente se eu estou precisando de alguém na área da saúde, procurar um médico, procurar um psicólogo, ele vai ter a resposta necessária. Sim. Se eu estou procurando alguém na área espiritual, procurar alguém que tenha aquela formação teológica, que tenha alguma coisa que eu ainda não tenho. É como o senhor acabou de falar. O que eu quero para mim? Como é que eu escolho? Como é que a gente compensa isso, Coronel? Se não temos toda hora um psiquiatra, não temos um psicólogo toda hora, não temos um pastor, não temos as ferramentas, muitas vezes estamos sozinhos. Como fazer? Isso é um fato. É impraticável achar que sempre vai ter tudo, sempre, em qualquer lugar. Não é para ter, eu entendo primeiro. Mas ainda que não tenha de forma imediata naquele momento, é possível você fazer um movimento de busca até encontrar para você poder... É o que ele falou, procurar para selecionar, eu escolho. Mas assim, e as visões se complementam. O viés espiritual, religioso, o viés técnico, da medicina, da ciência, o viés do amparo, do acolhimento da família do próprio indivíduo, ou dos amigos que ele tem realmente uma proximidade. Os verdadeiros amigos, né? Porque eu ouço às vezes os usuários de drogas, né? Entram para
para vir fazer o tratamento, falei, meus amigos, então, mas os seus amigos, eles te trazem droga, como é que esses caras são seus amigos? Eles são os amigos, né? Imagina os inimigos. Então, você precisa arrumar uns amigos um pouquinho melhores, porque esses amigos não são tão bons assim. Afinal, olha o estado que você se encontra, que você chegou aqui no consultório. Então, é uma situação que você... essa diversidade de enfoques que se complementam e que você não tem todos ao mesmo tempo, mas que você pode buscar na medida que você tem condições e também esse querer buscar, e isso tudo com o tempo você vai construindo um ser mais equilibrado, mais harmônico. Isso é possível. É possível. É possível. Nossos filhos olham para nós todos os dias e eu acho que eles se questionam, né? Como é que meu pai conseguiu viver tanto tempo num mundo tão complicado quanto esse? É isso? Porque se olharmos para o mundo hoje, infelizmente, a vontade é desanimar. E se olharmos, então, para o mundo que vem pela informação hoje, pela tecnologia, é isso que eu conheço, né? Porque aqui dentro ainda tem uma tal de Deep Web, Sim. que a gente não sabe nem acessar, e que a molecada de 12 anos de idade está entrando e motivando ao suicídio. Esse é um ponto, motivando a cortar pulso, motivando a cortar... Automutilação. Automutilação. Sim. Nós estamos entrando agora na nossa conversa aqui numa questão muito séria, espiritual e médica, que é a questão dos filhos, que é a questão dos filhos que não estão tendo subsídios para querer continuar a viver, para querer continuar a guerra, né? E desanimando. Como é que nós vamos achar ferramenta? Por conta dessas informações De pires. distoantes, não amplas, Sem profundidade, muito conhecimento. É um fato, por falta de estruturação de famílias, é um fato, né? Isso acaba criando uma situação muito crítica, né? E o uso de drogas, das mais diversas, às vezes até medicamentos. Até remédios, é isso, até aprovados isso. na farmácia. Né? Por hoje, isso que o nome era... Por exemplo, existe um comércio ilegal, falamos dos anabolizantes, falamos das anfetaminas. Hoje, qualquer sujeito que quer fazer um concurso que é muito disputado, ele vai usar alguma anfetamina, ele vai usar uma Ritalina da vida. Interessante. Isso para concurso para juiz, para polícia, seja de qual área, para forças armadas, para a área de educação, para a área da saúde. O pessoal usa anfetamina. Uma cápsula de um comprimidinho dessa anfetamina custa de 50 a 100 reais no mercado. Interessante. Hoje você consegue comprar remédios controlados, entrando na internet, imprime um receituário e você compra. E o rapaz da farmácia não consegue ter o acesso à informação para saber se aquele receituário é fraudulento, porque o carimbo ele manda fazer na esquina. Complicado, né? Então, essa história tem toda uma formalidade, mas tem um submundo complicadíssimo. As pessoas acabam fazendo uso abusivo das coisas. Né? Que mundo, hein? É uma bandalheira que não tem tamanho. Que mundo estamos, né? E aí agora vemos na sociedade uma juventude, até tem um apelido Nutella, né? Uma situação onde eles são mais frágeis, não conseguem separar um casamento sem querer acabar com a história, não conseguem terminar um namoro, não conseguem aceitar não. É interessante isso. Sim. Como é que a gente faz espiritualmente e na medicina para que a gente consiga fortalecer essa tropa para que eles consigam querer continuar? Solução, Coronel? Olha, professor, realmente eu creio assim que a gente precisa entender, como nós estávamos falando, né, que tem tudo, Deus estabeleceu princípios de vida. Se a gente compreender bem os princípios e os valores, as pessoas precisam buscar justamente quais são os princípios no relacionamento, né? Princípios de respeito, de valorização do outro, entender essas diferenças. Então, tudo é a questão da educação, como foi dito aqui pelo Dr. Cury, no lar. Né? A questão da educação no lar é muito importante, que é o começo de tudo. Né? Família, né? É a família, é o respeito, é aquele sentar à mesa, né? É a conversa na mesa. A gente está vivendo um tempo realmente muito perigoso, onde as pessoas nós estamos perdendo a simplicidade da vida. Coisas simples.
Podemos até sentar à mesa, lógico, mas cada um com seu celular. Eu posso conversar com o senhor, pai, mas vamos por mensagem? Mãe, eu também posso falar com você por mensagem. Aí, o meu eu já deixei do lado de fora. Eu nem pus aqui dentro. Então, acho que é isso. Complicou, né? E não perguntaram para nós se aceitaríamos isso. Não nos ensinaram que seria assim, porque ninguém sabia. Porque ninguém sabia. Vamos voltar a 2008. Ninguém sabia. Ninguém entendia. Ninguém sabia o que era o WhatsApp. Não existia. Um negócio muito doido. De uma hora para outra, aqui dentro tem 3.800 contatos. E as pessoas querem a resposta na hora. E se você não responde, já vem a interrogação logo em seguida. Ele te manda uma pergunta, você tem 3.800 perguntando, como você não teve o tempo necessário para ler e responder, ele já manda a pergunta, a interrogação. E aí, você não vai responder? Como é que faz? Eu estava ontem, o estresse. Eu estava ontem num velório, e o padre foi fazer uma oração, uma prece ali ao lado do caixão, e as pessoas então ficaram em silêncio para poder estar ouvindo o que o padre tinha a falar. E lá no meio da oração dele, o celular de um sujeito tocou, né? E aí ele rapidamente foi lá e desligou. Tentou desligar. Desligou, né? E aí passou mais 2, 3 minutos, tocou de novo, passou mais 2, tocou de novo. Pô, será que o cara não percebeu que não é o lugar? Não é o lugar. Já devia ter desligado na primeira vez. Agora, eu acho que hoje faz parte do script, acho que o senhor poderia instituir isso nos seus podcasts, né? Assim, olha, nós vamos fazer agora a nossa conversa. Por favor, todo mundo desliga o celular para a gente poder fazer a nossa conversa. E tudo que você vai fazer, você precisa, dependendo da situação, assim, que tem uma demanda diferente, eu acho que precisa já fazer esse alerta. Olha, agora temos que desligar o celular. Seria interessante, Coronel, então, que na família instituísse isso, né? Eu, naturalmente, preciso de meia hora de vocês. Senta aqui a tropa, pai, mãe, filho, vamos bater um papo. Isso. Eu acho que vai ficar aguado no primeiro momento, mas no segundo momento, quem sabe, um joguinho ar, um joguinho aí, um banco imobiliário, ou uma coisinha boba assim, possa trazer de novo a vitalidade da família. Porque moram juntos, mas não estão mentalmente juntos. É verdade. Esse é um problema. Daí, então, quando eu entro pela internet, alguém me motiva a entrar na Baleia Azul. Eu agora, seguindo a Baleia Azul, tenho estágios do joguinho do Mário. E dentre eles é o subir no 18º andar e pular. Que loucura estão ensinando para nós. Eu estou falando uma coisa de 8 anos atrás. A Baleia Azul fez sucesso há 8 anos atrás. Imagina o que tem hoje. Se lá atrás já era competitivo suicidar, se cortar mais, e eu provo, eu estou filmando, eu estou provando que eu me cortei, como é que eu faço? Mas exatamente, quando você estipula, e parece que está sendo analisado na Câmara Municipal aqui de São Paulo, não tenho certeza, eu vi alguma coisa no rádio, que nas salas de aula não vai poder ter mais celular. Não pode. É uma legislação que estão, acho que, avaliando que os professores não conseguem mais dar aula. Não vai dar aula. É impraticável. Não, até porque o conhecimento dele não é nada. Ele fala tal coisa, eu pergunto para o Google, ô chefe, o senhor está errado. Aqui está dizendo que é assim. Sim. Mas peraí, não você tirou isso, mas está aqui no Google, está no Wikipédia, está aqui. O cara vai falar o quê? Pois é verdade. Mas isso acontece no consultório. Você pede os exames para o paciente, ele já sabe a resposta. Ele recebe os exames, ele abre os exames, o exame está em meu nome, médico. O senhor abrir. É do paciente, mas está em meu nome. Eu tenho a obrigação de abrir e ler. E traduzir para ele. Quem abre sou eu, não é o paciente. Interessante. Está em meu nome. É a mesma coisa que se for um documento para um juiz de uma pessoa... O estafeta vai lá e abre. Fica ruim. Pode. Quem tem que abrir aquilo é o juiz. Então, eu tenho que abrir e fazer o esclarecimento. E a pessoa já vem dizendo assim, não chega no consultório, ele liga para mim e fala assim, ou manda mensagem, eu abri aqui os exames e vi o resultado tal, aconteceu isso. Então isso é perigoso ou não é? Não deu tempo nem de eu ver. Cidadão, se você tem alguma dúvida e você viu no Google, então você vai lá no YouTube tirar a dúvida. Não precisa ligar para mim. Para que eu existo? Não existe. Não tem necessidade da minha existência. Então, eu não acho que a consulta não é válida. Ela é válida. Você ouvir outras opiniões, tudo isso é válido. Mas você tem que ter alguém de referência
para ir lá até de forma formal, passar em consulta e debater com o médico. Eu fico muito satisfeito quando eu sou questionado. Pode me encostar na parede para fazer 1000 perguntas, mas é comigo. Você pode se informar, mas traz para discutir comigo. Essa conversa está boa e eu acho que daria para a gente encaixar mais uma quarta pessoa nela. Porque nós estamos conversando, né, Coronel, sobre a questão espiritual, conversando com o Dr. Cury, que é psiquiatra, sobre as questões de saúde. E eu tenho uma pessoa interessante me visitando aqui em São Paulo, eu convidei que ele participasse. Senta aqui, deixa eu apresentar você. Esse é um grande amigo que eu conheci em 1986. Fizemos a faculdade de teologia juntos. Começamos no ENA, antigo ENA, né? Lá em Belém de Maria, que quando chovia quase levava a cidade inteira, perto de Catende, perto de Caruaru. A faculdade adventista é transferida para a Bahia, uma cidade chamada Cachoeira de São Félix. Na realidade, 2 cidades, Cachoeira e São Félix, uma ponte separava as duas, tá? E a cidade da Santa da Boa Morte, só para vocês terem uma ideia, onde foram implantar a faculdade de teologia. E a gente, naturalmente, convive desde 1986. Só que, como falávamos aqui, com o Coronel, que é o presidente do Supremo de Cristo, com o Dr. Cury, que é o médico psiquiatra, eu acho que você une as duas coisas. Você une a questão espiritual e une a questão da saúde. Sim. É isso? Fala um pouquinho para nós quem é você, ipso pelo ipso, né? Para quem está agora introduzindo você, assistindo você na entrevista, possa conhecer você um pouquinho. Difícil de falar sobre a gente, né? Mas estou hoje com 57 anos e há 12 anos eu fui diagnosticado com o mal de Parkinson, né? E antes disso a gente não tem nem noção do que era. E a doença tinha assim, de difícil diagnóstico, né? E eu comecei a sentir o lado esquerdo gradativamente perdendo a mobilidade, depois passou para o lado direito. Nessa época eu estava em Brasília. Eu trabalhava na área de crescimento espiritual, família. Você era pastor da instituição adventista? Isso. Ok. Mas aí, resultado, eu fui para Porto Alegre e lá foi que finalmente fechou o diagnóstico que eu estava com mal de Parkinson. Eu não sabia porque eu comecei a perder horas de sono, tinha dificuldade para dormir, me sentia deprimido, infeliz e perguntava por quê. Tenho tudo para ser feliz, porque eu me sinto tão infeliz. E a gente procurava naturalmente não estar expressando, né? E foi aí, Dr. Cury, que eu fui a um psiquiatra e ele não me pedia exames. Ele passava uma medicação e depois de um mês eu passava outra medicação e aí eu fiquei realmente inseguro, né? Eu acho que o período dos exames eles são bem necessários. Resultado. Então depois aí começou a questão da medicação, né? Comecei com o Prolopa e depois passou para outras medicações. Hoje são 7 tipos diferentes. 7 tipos diferentes. 7 medicamentos diferentes e que um naturalmente ajuda o outro, né? Eu tomo uma medicação de 4 em 4 horas. A gente sabe que é um paliativo, mas ainda bem que tem, né? Ainda bem que tem. Então acho que a gente tem que, na realidade, no lugar de reclamar, agradecer. Hoje nós temos cerca de 200 mil brasileiros com Parkinson. Né? A Organização Mundial da Saúde chega a estimar cerca de 10 milhões de pessoas no mundo. E a doença está se tornando assim, está chamando a atenção e o cuidado, né? A ponto de, eu acho que foi em 1998, que o dia 11 de abril foi determinado como o dia da conscientização mundial de Parkinson. Então existem naturalmente esforços nessa direção, mas enquanto isso a gente tem que na realidade conviver com o fato de que a gente pode ter qualidade de vida, desde quando siga as recomendações médicas e trabalha em cima do bem-estar e do bom relacionamento, que isso também é muito significativo. Você tem bons relacionamentos, uma vida social satisfatória, juntamente com a questão da alimentação, né? Procurar os alimentos que de forma assim, mais efetiva ajudam, como chia e outro mais, alimentação e exercício físico, né? Porque se você não se exercitar, trava.
Parece-me que cerca de 30% das pessoas com Parkinson é que tem a dificuldade que eu tenho, que não é o tremor. A característica principal é o enrijecimento muscular. E aí você perde cerca de 80% da sua força, 85%. Aí fica difícil de você se levantar até de uma cama. E até se deitar também é difícil. Então, eu acho que você naturalmente ter conhecimento, pelo menos geral, da situação e procurar naturalmente fazer o seu melhor. E ninguém morre de Parkinson, né? Ninguém morre, mas morre com Parkinson. Mas é uma doença que de fato atinge a voz, quando eu estou assim, eu perco a voz, atinge o equilíbrio, tem que tomar muito cuidado com a questão de quedas, né? Atinge naturalmente o humor e assim sucessivamente, né? Então, agora a questão principal é a falta de mobilidade e de força, né? Porque para se sentar é uma dificuldade, para se levantar, até para levantar um garfo. Eu estou aqui sob efeito da medicação. Se não fosse medicação, eu não teria condições de vir. Ok. Y, Oi. diante de nós está o Coronel Terra, presidente do PM de Cristo, uma instituição que existe desde 1992, que atua nos quartéis diretamente, na caserna, ok? E extensiva até aos familiares, né? Muitas vezes nos velórios, nos acidentes, né? Nas fatalidades, como agora em São Vicente, há pouco tempo atrás, né? Nas calamidades. Os PM de Cristo sempre estão lá dando aquele apoio tão importante nas questões espirituais. E você também está diante de um médico, psiquiatra, Dr. Cury, também coronel da Polícia Militar, muito tempo foi médico do Hospital da Polícia Militar, hoje já está aposentado, está na reserva. Mas eu acho que é mega interessante essa interação entre nós, que nós falávamos de saúde física e saúde espiritual. Você tem a formação em teologia, e isso leva a gente a ter algumas dúvidas. Peraí, então quer dizer que alguém que é um líder espiritual, quer dizer que alguém que é temente a Deus, quer dizer que alguém que aparentemente faz o bem às pessoas, ele não estaria imune? Não deveria o patrão dele deixar ele imune de algumas situações? Essa é uma concepção, no mínimo, equivocada, né? Eu acho que, por exemplo, um pastor, mas um ser humano. E como homem, a gente está sujeito a ser vítima de um acidente, ou causar um acidente, e assim sucessivamente. E não é diferente em relação às doenças. E a doença não faz acepção. De repente já tem uma predisposição genética, né, para isso. Mas a fé em Deus, ela é extraordinária porque me ajuda a lidar com uma coisa ordinária. A fé em Deus me ajuda a suportar e ao mesmo tempo superar. Eu sou grato a Deus por não reclamar, por aceitar essa situação, principalmente nas crises, conversar no caso com Deus e ter calma, né? E ser grato. Eu sei que é difícil, de acordo com a lógica humana, entender essa proposta, né, da palavra, que nos dizem tudo dai graças. Mas a gratidão te dá uma força espiritual extraordinária, né? E se você aplicar a lei do mal menor, tem pessoas com situações muito piores do que a minha, né? Se bem que não vai estar se comparando com ninguém, né? Você tem que naturalmente olhar para si mesmo e naturalmente entender que é assim que as coisas funcionam nesse mundo, né? No mundo que Jesus Cristo disse em João 16, tereis aflições, né? E a aflição é gerada pela doença, pela injustiça e etc, né? Mas o que acontece, ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então você está olhando para um Deus que propõe vitória. E naturalmente o exercício da fé nessas situações reais e repetitivas, né? Porque ela é diariamente, né? Mas se você naturalmente passar a ter a mente de Cristo, que eu acho que é uma coisa extraordinária, um ser humano se apoderar de uma coisa espiritual. Uma coisa espiritual e passar a pensar como Jesus pensava. Cara, isso é extraordinário.
Isso é o clímax da espiritualidade. Você pensar como Cristo pensava, sabe? E, naturalmente, você suportar as aflições, como ele suportou Getsemane, suportou a cruz, suportou as injustiças, né? Quando diziam que ele até ele estava possesso por demônios, né? O próprio demônio. Que ele era beberrão. Você imagina que Jesus Cristo não viu, né? E coisas até que eu nem me atrevo a falar, mas ele estava acima de tudo e de todos, sabe? Então o importante não é o que te acontece, é como você reage dentro do que acontece. Então a sua reação ela é mais importante do que o acontecimento ou alguma coisa dessa natureza, né? Agora você puxou uma coisa interessante. Coronel Terra, eu sei que o senhor não é pastor, mas o senhor preside uma associação de pastores, o senhor preside uma instituição que tem muitos voluntários. Como fazer, coronel, quando a pessoa que, em tese, segue a Deus, ele diz, comigo não vai acontecer. Isso não vai acontecer comigo. Né? Ou a pessoa é tão autossuficiente que o Deus que ela serve não vai permitir que isso chegue até ele. Uma doença de um filho, um falecimento de um filho, a doença de um pai, um falecimento de um pai. Espiritualmente, como é que a gente consegue coadunar? Como foi a pergunta que eu fiz para ele? Não caberia ao patrão dele isentar ele de algumas situações, já que ele é um missionário aqui nessa terra, então para ele não haverá doença. Para ele eu seguro um pouco a onda para que ele consiga fazer o que eu pedi para ele fazer. Como é que a gente consegue, coronel, entender essa não prepotência de cristãos, ok? E há muitas vezes prepotência também de cristãos, a ponto de até ignorar a medicina. Eu não preciso de médico. Jesus me curou. Peraí, você está com câncer. Não, ele vai me curar. Mas, irmão, vai lá e tem que fazer um exame. Você precisa fazer um exame, você precisa se tratar. Não, mas Jesus já me curou. O meu irmão lá da igreja disse que Deus mandou ele falar comigo e disse que eu já estou curado a semana que vem. Eu até já me curei a semana passada. Como é que a gente faz? Então, acho que é muito importante, professor, a gente buscar o equilíbrio, né, nas interpretações da própria Bíblia, né, para que a gente consiga entender que Deus ele trabalha muito acima dos nossos pensamentos. Muitas vezes não conseguimos compreender tudo. Nós vemos histórias na Bíblia, né, como a de Jó, como de tantas outras, onde nem tudo foi compreendido no primeiro momento, né? Mas acho que aí entra a questão da busca mesmo diária, daquilo que nós estávamos falando no começo, quando você avança diariamente na sua comunhão com Deus, e você vai buscando, porque a Bíblia também fala isso, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Então, à medida que você vai buscando mais o relacionamento com Deus, você vai recebendo respostas, e às vezes nem uma resposta, mas uma paz, né? Uma paz, como foi dito, né? Uma certeza de que não consegui compreender tudo, mas estou em paz e com esperança. É isso que é importante, né? Não perder, porque a Bíblia também fala que é muito bonito esse nome, né? Um dos nomes de Deus é o Deus da esperança. Então é muito bonito você saber que você não está largado nesse mundo, você não está abandonado. Você não veio da meba nem do macaco. Que você não é órfão, que você tem um pai. Então como se diz, a sua identidade como cristão, no caso dos cristãos, né? Estou falando mais aqui do ponto de vista cristão, mas isso se refere à mesma sua identidade de fé. Quem você é na sua concepção de fé. No caso da cristã, né, que a maioria dos brasileiros são cristãos, né, tem essa visão cristã. É muito bonito isso, né? Saber que nós temos um legado, temos uma identidade, não estamos abandonados, não somos órfãos, e de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, mesmo quando a gente não compreende tudo, né? E eu acho que essa é a coisa mais bonita, né? Que a Bíblia fala isso. Quanto você mais é testado, você vai sendo testado na sua fé e na sua entrega. Então, acho que esse é o processo que toda pessoa passa. E é um crescimento, né? Uma maturidade que a gente vai ganhando, independente das circunstâncias, né? Só abrindo um parênteses, por exemplo, aquele rapazinho que não tem nem braço e nem perna, né? Esqueci o nome dele. Eu já assisti também na internet. Então ele fala que nos primeiros anos da vida dele, ele queria se matar, ele tentou suicídio, ele tentou se jogar, ele não conseguia compreender o porquê Deus tinha trazido ele ao mundo sem braço, sem perna. Até que
um determinado dia, ele recebeu uma palavra, foi tão profunda no coração dele, que no dia seguinte ele levantou diferente. Ele falou, não, agora estou entendendo. Deus vai me usar e vai me trazer paz. Então aí ele foi mudando totalmente o estilo de vida que ele tinha, e ele começou, e aí ele fala assim, hoje eu consigo entender que essa vida aqui é tão curta, mas enquanto estou aqui, eu entendi a minha missão agora entendi meu propósito. Ele achou o propósito. Então acho que todas as pessoas precisam buscar esse propósito, né? Seja com braço ou sem braço, com perna ou sem perna, seja em situações difíceis, mas entender o propósito. Deus não vai abandonar a gente para a gente não cumprir o propósito, né? Independente da circunstância. Doutor, botar um pouco mais de lenha na fogueira. A pessoa chega até o senhor, mas a família levou até o senhor, porque aquela pessoa está precisando do apoio médico, mas naturalmente ela não segue os conselhos ou as sugestões, as indicações prescritas pelo senhor, e não toma o remédio corretamente, ou muitas vezes coloca embaixo da língua, o pessoal sai e acaba jogando fora. E como é que o senhor consegue fazer isso se ele está doente de fato, mas ele mesmo não entende que ele está doente, que ele não está precisando do senhor, mas a própria família levou ele até lá? Então, eu queria só fazer algumas considerações a respeito do comentário dele, se me permite. Um deles, por exemplo, o remédio é um paliativo. Meu óculos também é. Quando eu tiro, meus olhos não enxergam com a clareza quando eu os coloco. O paliativo, usado na área da medicina, é usado principalmente quando você tem uma situação de uma doença que ela usa o cuidados paliativos para alguma doença que é terminal, que vai te levar a abreviar sua vida muito rapidamente. Então, eu diria assim, o medicamento que usa, ele não é um paliativo, ele é um corretivo da sua insuficiência. Excelente. Interessante, doutor. Que interessante. Muito bom ouvir isso. O remédio que o indivíduo toma para corrigir a pressão é uma medicação para corrigir a insuficiência do corpo que não consegue corrigir naturalmente a pressão. É verdade. Não é verdade? Excelente. Então, temos que sempre cuidar com as palavras, porque a gente usa e quando a gente vai ir à risca o sentido dela, que é para qual ela foi criada e aplicada, a gente às vezes distorce ou não foi alertado sobre o uso correto dela. É verdade, mas esclarecimento muito bom. Então, o remédio não é um paliativo, ele é um corretivo. Só que, por enquanto, os corretivos para esse tipo de problema seu têm curta duração, então tem que ser a cada 4 horas. É verdade, existem alguns outros que são em tempos maiores. Isso. E isso pode acontecer. Verdade. Então, a tecnologia ela não para, ela sempre está avançando. E ela tem que ser bem posicionada para o paciente. Isso é fundamental dessa colocação. Então, eu queria fazer essa preâmbulo. Por favor, me pergunte. Faz de novo, faz. Que no começo da entrevista eu citei esse livro de 1947, logo após a Segunda Guerra Mundial, onde o médico aqui, como faltava muito médico, faltava insumo, faltava tudo naquela época, o médico tentava ensinar as pessoas a se auto-diagnosticarem, ou não tanto diagnosticarem, mas naturalmente como conviver com alguma dor que ela tivesse, porque ia faltar médico ou faltava médico naquele período. E aí, naturalmente, a explicação que o Dr. Cury acabou de dar agora para nós, do paliativo, né? Versus corretivo. E versus corretivo, é impressionante. Não seria legal lançar também um manual atualmente para tentar ensinar a nós, doentes, né? Que eu também estou aí na fila dos doentes, né? Tendo passado por um baita de um câncer, um tratamento dificílimo, estou aqui conseguindo participar com vocês, ainda com muito medo que essa doença possa voltar, mas na esperança que não volte, né? Um dos nomes de Jesus Cristo é exatamente o que o senhor acabou de falar, né? O Pai da esperança, né? Que a gente tem essa esperança, mas a pergunta que eu fiz para o senhor, doutor, é como é que a gente convence alguém a aceitar um tratamento que talvez o pai tenha percebido, a mãe tenha percebido, o irmão tenha percebido, mas ele mesmo não aceita? Existem 2 situações básicas em medicina. Quando você tem a doença, uma doença clínica, e ocorre este fato que o professor fala, quando o sujeito tem uma doença mental,
e acontece esse fato. Se você tem uma pessoa que tem uma doença física e ela precisa ser orientada para fazer o tratamento, ela não perdeu a capacidade de entendimento. Ela entende, mas ela não quer ou ela não aceita aquela doença. Ponto final. Mas ela ainda tem um livre-arbítrio sobre o corpo dela e o que ela quer ou não quer em aceitar ou não a doença. Quando a doença é mental, ele perde muitas vezes o livre-arbítrio, porque ele não consegue discernir o que é correto e incorreto para a saúde dele. Então, muitas vezes você, a despeito de todas as tentativas e esforços do médico, da família, você tem que deixar as coisas piorarem para quando chegar uma hora em que ele não tenha mais condição de se debater, aí você vai e traz. O Y, interessante que você acabou de ouvir do Dr. Cury, né? Que cada caso é um caso, né? Isso. E o mais interessante ainda é que o caso também é financeiro. Sim. Então, o remédio, quando ele é fabricado, ninguém pergunta se quem vai precisar daquele remédio tem ou não condição financeira, mas ele custa R$3.000. Para câncer também tem remédios bem caros. A pergunta para você, Y, a doença é cara ou não? Bem cara. Em vários aspectos, né? Mas antes você dá mais a resposta, respondendo para nós telespectadores, nosso telespectador. A saúde é muito mais barata do que a doença. A saúde é muito mais barata. É muito mais barato se alimentar bem, procurar alimento integral. É muito mais barato fazer uma boa academia. É muito mais barato evitar as questões emocionais tão agressivas, como briga no casamento, briga com o filho, briga com gerente de banco. É muito mais barato. Porque uma vez que a gente, eu e você especialmente, passamos por doenças sérias, a gente vê que além do custo físico, há um custo financeiro muito grande. E que muitas vezes tira a capacidade até de trabalho da pessoa. E uma vez que ela não produz mais, tudo aquilo que ela juntou em patrimônio pode ser destruído, conforme ele falou, em meses. Daí a necessidade, né, doutor, que o senhor falava, de ter um bom plano de saúde. Daí a necessidade de ter um planejamento orçamentário até para as tempestades. Sim. Na fala do coronel Terra, ele enfatizou a importância da paz, né? E com o resultado da sua conexão com Deus, né? Essa ligação é muito pessoal e muito discreta, né? No sentido de que você não tem que estar mostrando isso, você tem que viver isso. Sim. E a palavra nos elucida de que mais importante do que o que eu vejo é o que eu creio, né? Então a nossa fé em Deus, né? Jesus Cristo diz o seguinte, em Marcos 11:22, tende fé em Deus. A questão não é se eu não tenho fé, a questão é em quem eu creio. Não é verdade? Com certeza. Eu não posso ter fé na foco, fé. Né? O foco. Eu não posso ter fé na fé, eu tenho que ter fé em Deus. A fé é um meio, né, pelo qual a gente permite que Deus seja Deus em nossa vida. E, naturalmente, essa fé faz a diferença em situações decisivas, né, na sua vida. No uso do livre-arbítrio, você tem que escolher crer ou não crer, né, ou em quem você vai crer. Porque a falta de fé em Deus é fé no diabo. É uma implicação muito dura e muito forte. Eu termino me desestimulando, me desanimando, entrando talvez em estado de depressão, por essa falta da fé na grandeza e também no fato de que Deus ele se interessa, ele se, como se diz? Ele se envolve. Ele se envolve, né, com você de uma forma muito pessoal. E quando você tem essa concepção, isso faz diferença no teu estado psíquico e emocional, né? Isso faz diferença. Então eu acredito que a gente precisa tomar decisões constantes de estar, sabe, firmado na palavra, na pessoa, no poder, na proteção, nas promessas, nos planos, nos propósitos de Deus para a tua vida. Sabe, você é muito importante para Ele. Se de repente você tem dúvidas sobre isso, olhe para a cruz. A cruz mostra quanto o homem vale para Deus.
O homem vale um Deus crucificado. Isso é um negócio estupendo, extraordinário, né? E quando você tem esse conhecimento e que se torna valor, se transforma em valores na sua vida e passam a te reger, te dar uma visão que vai além do horizonte, né? Isso faz a diferença. Mas isso não quer dizer que você vai ser perfeito. Veja Jó no seu sofrimento, né? A gente precisa ter muita consciência de que nós somos muito falhos, muito falíveis, né? Nós temos que ter humildade para isso. Você vê a situação de Jó. Jó perdeu família, perdeu tudo que havia construído do ponto de vista material, né? Ao longo da sua existência, perdeu sua saúde. Perdeu a família. Ele perdeu a família. Os 10 filhos foram morrendo. Você imagina, perdeu o gado. na sala da sua casa, 10 caixões, e para cada filho que você olha, você tem as lembranças e etc. Uma situação extrema. Foi uma situação extrema. Jó foi ao extremo, né? Mas mesmo em sua humanidade, a gente percebe várias vezes no livro de Jó de que ele teve momentos em que ele teve dúvidas, né? Mas entre a dúvida e a fé, ele optou pela fé. Porque, na realidade, o que o diabo queria era destruir a fé dele em Deus, né? Ele usou a perda material, a perda da saúde, a perda da família. Foi como eu comecei com você. Você não mereceria um desconto? Foi o começo da nossa fala. Isso. Como você é um missionário de Deus, você não mereceria um desconto, não, de não estar passando por Parkinson, de não ter um câncer, de não ter... Isso. Não caberia um desconto? De ser curado. Isso. Né? Porque, por exemplo, muitas pessoas dizem, Deus vai curar. A doença é considerada incurável. Só que Deus está me dando uma cura maior. Eu tenho necessidades que eu não tenho consciência de que eu tenho essas necessidades. E se Deus permitiu, Ele sabe por que foi. Entende? Então, eu entendo que as pessoas têm posturas diferentes e têm, naturalmente, resultados diferentes, né? Porque, por exemplo, para mim, mais importante do que ser curado é crer em Deus. Porque a verdadeira fé ela é incondicional. Eu não creio em Deus se Ele me curar. Eu não creio em Deus se Ele fizer o que eu quero, né? Eu creio em Deus ainda que Ele continua sendo Deus. Então, a verdadeira fé ela é incondicional. Você vê, por exemplo, em Apocalipse 2:10, diz assim, que nós sofreríamos perseguição, mas quem crê e perseverar vai ser salvo. Então você percebe que a verdadeira fé não depende das consequências, né? A verdadeira fé ela está acima disso, sabe? Eu acho que isso deve ser extraordinário. Isso é coisa de Deus no ser humano, né? Às vezes as pessoas querem ser fiéis para serem abençoadas. Elas se esquecem que a fidelidade em si já é a maior bênção que existe. Porque um pecador programado geneticamente para ser infiel, ser fiel pela graça, né, é uma dádiva, sabe, divina. Então é interessante que a gente naturalmente faça essas reconsiderações em nossa vida espiritual também, né, e aí entra a questão da comunhão diária com Deus, né? Essa conexão com Deus, que ela tenha efeitos em suas reações, em seu comportamento dentro do sofrimento, né? Sabendo que nós somos passíveis de, às vezes, nos desesperarmos e duvidarmos, mas ainda assim Deus continua sendo quem Ele é, né? E superar, às vezes, não só significa vitória. Às vezes a vitória é antecedida por algumas derrotas pessoais na minha vida espiritual, que eu termino transferindo a culpa para Deus, né? Porque Deus permitiu isso, sabe? Então eu termino tendo esse pensamento de que Deus é quem é o causador, né? Quando na realidade existem razões que a própria razão desconhece. As limitações impostas pela doença, ela realmente abate o espírito da pessoa, no sentido de como ela vai prosseguir. Eu entendo que tudo pode acontecer, menos uma coisa, desistir. Porque quem fica no meio do caminho não chega a lugar nenhum, né? E é importante eu saber que às vezes é perdendo que eu estou ganhando. E às vezes eu estou ganhando e estou perdendo. A vida tem esses aspectos paradoxais.
Então, diante dessa situação, o que eu preciso de fato é entender que mais importante do que eu compreender o que está acontecendo comigo é eu aceitar que Deus está cuidando de mim. Então eu sou muito grato a Deus e vejo o cuidado dele. Sentir o longo braço de Deus sobre o teu ombro, sabe? Mesmo numa situação como essa, realmente é motivo de gratidão. Você não ter dificuldade de se levantar de uma cadeira. Inclusive a viagem que eu fiz aqui, que eu estive contigo, aquele de carro, foi a última que eu fiz. Eu rodei 10 mil quilômetros, mas foi a minha despedida, não viajo mais dirigindo. Então você perder essa autonomia de ir e vir é uma coisa realmente complicada. Essa número não é fácil. Mas entendo que a gente tem que aceitar que há algumas limitações, né? Que as doenças, ou até o tempo, a idade, né? Eu acho que a aceitação, ela termina tendo um efeito muito positivo no seu estado de espírito, na maneira de você enfrentar a doença, sabe? Não é aceitar e ficar numa situação passiva. É aceitar, mas lidar com isso e tentar sempre a superação, né? Interessante. E às vezes a superação é suportar. Doutor, se um paciente chega até o senhor, levado por um parente, dele mesmo, e ele tem fé, ok? Que é como ele falou, não uma fé desfocada, não uma fé totalmente sem saber para onde vai, mas a pessoa tem uma fé. Mas mesmo com fé, ele procurou o senhor porque ele está com a dor, ele está com um problema, né? Isso, de fato, faz a diferença no tratamento? Sem dúvida. Isso é uma coisa constatada já há muitos anos, e eu acredito que quem vê isso, quem vê a medicina com tempo, com critério e tempo para ver o paciente, observa isso, a família observa isso, e os pastores veem isso, os padres veem isso, os rabinos assistem esse poder transformador, esse movimento impulsionado pela fé do sujeito, pela crença em alguém maior que pode apoiá-lo e que pode ampará-lo nos momentos difíceis, e ele vai galgando tempos de recuperação até um patamar que tem uma mínima qualidade de vida. Isso é constatado, isso já há muito tempo, né? Volta assim, o que às vezes acontece os profissionais, na hora de atuarem, terem esse tempo e terem essa identidade na hora de executar o trabalho que fazem, né? Da mesma maneira como havíamos comentado há pouco, né? Existem pacientes que não querem ouvir o médico, ele só quer uma receita ou um pedido de exame e ele quer ir embora. Ou, às vezes, ele só quer um atestado médico, ele não quer saber de conversar com o médico. Que esse médico me pergunta tanto, que pede tanto exame, não, me dá receita, doutor, que às vezes o sujeito chega a verbalizar isso. Outros, você vê o tipo de atitude, de frases que ele faz que vai nesse sentido. E tem uma coisa também que o senhor falou, né, que assim, só porque ele é dedicado a ser pastor, ele não estaria imune, né? Então, eu diria assim, se isso fosse uma dica, então eu diria para fazer medicina. Então, então o senhor não teria nada, não adianta nada fazer. A profissão não isenta o sujeito de ter um problema, seja espiritual ou de saúde. O senhor fez eu lembrar quando eu era jovem, 37 anos, com a dor no peito danado, não sei porquê, mas o progresso, a família saberia o porquê. O pai morreu com infarto, meu pai morreu com infarto fulminante, em 3 horas, bateu e levou, né? E aí o pessoal preocupado, minha família deu o conselho, procura o doutor, eu não vou citar o nome dele, porque hoje a internet leva, né? Mas procura tal cardiologista. Eu, meio descrente, fui, né? Eu sou aquele, eu não estou doente, nada, a dor vai passar. Vai, porque você já tem uma história na família que seu pai foi embora rápido. Sim. Vai. Aí consultei, cheguei no médico em Lorena, consultei o médico cardiologista e tal, e ele fez toda aquela coisa. Lá em Lorena ainda tem na parede das lojas um informativo quem morreu. Entendeu? Eles colocam, né? Hoje faleceu tal pessoa e tal, sim. Missa de 7º dia, tal, vai ter uma missa, eles saem pregando nas paredes.
E eu, na manhã seguinte, vi que o doutor tinha morrido. Na noite que ele foi para casa dele ou para mim, ele morreu. E ele era o cardiologista que eu procurei ontem. Pois é. Nossa. Está entendendo o que ele falou? Então o médico teria que ter uma imunidade maior ainda do que o pastor, do que o padre, porque ele veio ao mundo para curar, ele veio ao mundo para fazer um dos ministérios de Jesus, né? Um é pregar, o seu, o outro é o seu, do senhor pregar, o outro é o dele de curar. Então esse pessoal, em tese, teria que estar blindado. Sim. Mas a beleza do evangelho é essa. Todos, infelizmente, sofrem. Eu diria felizmente. Felizmente. Quem não sofre não amadurece. Olha, Faz parte do crescimento. É verdade. O sujeito se torna um arrogante quando ele não sofre. não é com ele. Ele é um sujeito insuportável, de uma impertinência total. Interessante. Isso, nós só estamos aqui conversando com essa leveza, com essa Porque a tranquilidade, gente sofre. porque cada um passou algum problema de relevância. Senão, o que fosse perfeito já teria sido expulso daqui. A gente não aguentaria. Nós vamos precisar terminar. O senhor não quer contar para nós aí uma experiência que parece que o senhor foi convidado para fazer lá na faculdade, acho que em Valença, né, que o senhor formou lá. O senhor gostaria de contar para nós aqui em poucas palavras que o senhor contou lá para a turma desse ano lá dos formandos? Ano passado, temos lá o nosso encontro anual de ex-alunos na faculdade e muitos criaram um carinho muito grande pela faculdade e como todos moramos fora de casa, poucas pessoas da cidade entram